15 de janeiro de 2026. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, assina decisão curta e direta. Jair Bolsonaro deve ser transferido imediatamente da Superintendência da Polícia Federal em Brasília para o Complexo Penitenciário da Papuda. Mais especificamente, para a ala conhecida como Papudinha, dentro do 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal. A decisão chega sem aviso prévio, sem negociação. E poucas horas depois, Bolsonaro já estava sendo transportado do relativo conforto da cela na PF, onde estava desde que foi preso há semanas, para um presídio de verdade. E isso muda tudo, porque a Papudinha não é a Polícia Federal. É onde criminosos comuns ficam. É onde presos de alta periculosidade aguardam julgamento. E Bolsonaro, ex-presidente da República, agora divide o mesmo complexo com acusados de homicídio, tráfico, crimes violentos. A imagem é poderosa, a mensagem é clara. E a decisão de Moraes está gerando ondas de choque tanto entre apoiadores quanto entre críticos de Bolsonaro. Vamos entender o que aconteceu e por quê. Bolsonaro foi preso há algumas semanas, acusado de participação em tentativa de golpe de Estado. As acusações são gravíssimas: conspiração para impedir a posse de Lula, articulação de plano para assassinar autoridades, incluindo o próprio Lula e Moraes, uso das Forças Armadas para tentar manter-se no poder ilegalmente. Quando foi preso, Bolsonaro foi levado para a cela na Superintendência da Polícia Federal em Brasília. E essa cela, embora seja prisão, é relativamente confortável. É onde geralmente ficam presos políticos, autoridades, pessoas com prerrogativa de função. Não é luxo, mas é isolado, seguro e significativamente melhor que presídio comum. Imediatamente após a prisão, a defesa de Bolsonaro começou a fazer pedidos. Primeiro, pedido de prisão domiciliar. Argumento: Bolsonaro tem 70 anos, tem problemas de saúde decorrentes da facada que sofreu em 2018, precisa de acompanhamento médico constante, não oferece risco de fuga porque é figura pública demais. Moraes negou. Defesa insistiu. Fez novo pedido com mais argumentos médicos. Moraes negou novamente. Defesa fez terceiro pedido. Moraes negou de novo, desta vez com tom mais duro na decisão. E então a defesa mudou de estratégia. Se não pode ter prisão domiciliar, pelo menos que possa ficar na PF, não em presídio comum, porque a PF oferece segurança adequada para ex-presidente, evita risco de ataques de outros presos, permite condições mínimas de dignidade. E aqui começou o problema, porque a defesa de Bolsonaro começou a fazer múltiplos pedidos, às vezes repetitivos, às vezes com argumentos novos, mas essencialmente pedindo a mesma coisa: tirar Bolsonaro da prisão ou pelo menos mantê-lo na PF. E Moraes, ao que tudo indica, perdeu a paciência. Porque a decisão de transferência para a Papudinha não veio do nada. Veio depois de semanas de pedidos sucessivos da defesa, que Moraes interpretou como tentativa de protelar, de tumultuar o processo, de conseguir por insistência o que não conseguiria por mérito jurídico. E a decisão de Moraes é dura. Ela basicamente diz: Bolsonaro não tem direito a tratamento especial. Não há razão legal para que fique na PF indefinidamente. Ele deve ser transferido para a unidade prisional adequada a presos preventivos aguardando julgamento. E essa unidade é a Papudinha. Agora, vamos falar sobre o que é a Papudinha. O Complexo Penitenciário da Papuda é o maior do Distrito Federal. Fica na região administrativa de São Sebastião, cerca de 30 quilômetros do plano piloto. É complexo grande com múltiplas unidades, incluindo penitenciária de segurança máxima, regime semiaberto e outras alas. A Papudinha, especificamente, é a ala dentro do 19º Batalhão da PM, que funciona como centro de detenção provisória. É onde ficam presos que estão aguardando julgamento, não ainda condenados. Tecnicamente é menos severa que penitenciária de condenados, mas é infinitamente mais dura que cela na Polícia Federal. E como é a cela onde Bolsonaro vai ficar?
Informações divulgadas pela imprensa, com base em visitas anteriores ao local, indicam que a cela tem 64 metros quadrados. Pode parecer grande, mas é cela coletiva normalmente, embora Bolsonaro aparentemente ficará sozinho por razões de segurança. Tem banheiro, pia, beliches, não tem ar-condicionado, tem ventilador. Não tem televisão, não tem acesso a celular, obviamente. Regime é muito mais restritivo. Horários rígidos para tudo. Alimentação de presídio, visitas extremamente limitadas e controladas. E aqui está o ponto importante. Bolsonaro ficará em cela separada de outros presos de alta relevância que também estão na papudinha. Anderson Torres, ex-ministro da Justiça de Bolsonaro, está preso lá. Silvinei Vasquez, ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, também está lá. Ambos acusados de envolvimento nos mesmos crimes que Bolsonaro. Mas Moraes determinou que Bolsonaro fique em cela diferente, sem contato com eles. Razão: evitar que possam combinar versões, destruir provas, coordenar defesas de maneira que prejudique a investigação. A reação à transferência foi imediata e dividida. Apoiadores de Bolsonaro estão revoltados. Carlos Bolsonaro, filho e vereador, postou nas redes sociais chamando a decisão de maldade pura. Nicolas Ferreira, deputado federal bolsonarista, fez o mesmo. Influenciadores de direita estão fazendo vídeos dizendo que isso é perseguição política, que Moraes está agindo como ditador, que Bolsonaro está sendo tratado pior que criminosos comuns. A narrativa sendo construída de que Bolsonaro está sendo torturado, humilhado, colocado em risco de vida propositalmente. Do outro lado, críticos de Bolsonaro estão dizendo que ele está tendo exatamente o tratamento que qualquer cidadão acusado dos mesmos crimes teria, que não há razão para privilégios, que ele não é mais presidente, é réu. E réus aguardam julgamento em presídios, não em delegacias da Polícia Federal indefinidamente. Há quem diga que Bolsonaro está tendo até tratamento melhor, porque cela individual de 64 metros quadrados é luxo comparado ao que presos comuns têm, que geralmente dividem celas superlotadas. E há um detalhe que está gerando polêmica adicional. Michele Bolsonaro, esposa do ex-presidente, divulgou carta aberta dias antes da transferência, rebatendo críticas de Alan dos Santos, influenciador bolsonarista que está foragido nos Estados Unidos. Alan tinha criticado a família Bolsonaro por não estar fazendo o suficiente para libertar Bolsonaro, tinha insinuado que estavam mais preocupados com interesses políticos próprios. Michele respondeu defendendo a família, dizendo que estão fazendo tudo o que podem dentro da lei. Mas a carta revelou tensões internas no bolsonarismo, com diferentes facções culpando umas às outras pela situação. E tem questão de saúde que está sendo muito discutida. Relatos indicam que Bolsonaro está com soluços persistentes. Isso pode parecer trivial, mas não é. Soluço persistente pode ser sinal de problema de saúde sério, especialmente em alguém com histórico médico complicado como Bolsonaro. Pode ser estresse. Pode ser algo gastrointestinal relacionado às cirurgias que ele teve após a facada. Pode ser problema neurológico. A defesa está usando isso como argumento de que ele precisa de cuidados médicos que presídio comum não pode oferecer adequadamente. Flávio Bolsonaro, senador e filho mais velho, visitou o pai na PF antes da transferência. Segundo relatos, Bolsonaro estava abatido, mas mantendo postura de que é vítima de perseguição política. Flávio saiu da visita reiterando que vão continuar lutando judicialmente pela liberdade do pai, mas também reconhecendo que no momento não há perspectiva realista de soltura em curto prazo. Agora vamos falar sobre as implicações políticas disso, porque transferir Bolsonaro para presídio comum não é apenas questão judicial, é simbólico, é mensagem. Para apoiadores de Bolsonaro, a mensagem é de perseguição, de que o sistema está sendo usado para esmagar a oposição. Para críticos, a mensagem é de que ninguém está acima da lei, nem ex-presidente. E para o país como um todo, isso está aprofundando ainda mais a polarização que já era extrema. Bolsonaro sendo preso já era fato político massivo, mas Bolsonaro em presídio comum, não mais na Polícia Federal,
eleva isso a outro nível. Cria imagens que vão ser usadas politicamente por anos. Apoiadores vão mostrar fotos e vídeos dizendo: olhem o que fizeram com nosso presidente. Críticos vão dizer: olhem um golpista finalmente enfrentando justiça. Não há meio termo. Não há narrativa neutra. E há risco real de violência. Não necessariamente dentro da prisão, embora isso também seja preocupação, mas nas ruas. Porque quanto mais Bolsonaro é visto como mártir por seus apoiadores, maior o risco de que alguns deles decidam tomar ações extremas. Já houve ameaças contra Moraes, contra outros ministros do STF, contra autoridades que estão processando Bolsonaro. Segurança de Moraes foi reforçada. Ele já vive sob proteção massiva há anos, mas isso foi intensificado. E tem a questão jurídica do que acontece agora. Bolsonaro está preso preventivamente, o que significa que está preso antes de julgamento, porque há risco de que fuja, destrua provas ou repita crimes. Mas prisão preventiva não pode durar indefinidamente. Tem limites temporais. Se julgamento não acontecer em prazo razoável, ele pode ter que ser solto mesmo sem ter sido absolvido. Então, há pressão tanto na defesa quanto na acusação para que o processo avance. A Procuradoria-Geral da República já apresentou denúncia formal. Bolsonaro e mais de 30 outras pessoas foram denunciados por golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, organização criminosa. São crimes gravíssimos. Se condenado, Bolsonaro enfrenta décadas de prisão. E diferente de outros processos que ele respondeu no passado, estes são na justiça criminal, não apenas políticos ou eleitorais. Não tem foro privilegiado que o proteja indefinidamente. Não tem imunidade. E há evidências pesadas. A PF apreendeu documentos, gravações, mensagens de WhatsApp, testemunhos de múltiplas pessoas envolvidas. Tem o caso das joias sauditas que Bolsonaro tentou trazer ilegalmente. Tem o caso dos cartões de vacina falsos. Tem as reuniões no Palácio da Alvorada planejando como impedir posse de Lula. Tem a minuta do golpe encontrada no computador de assessor próximo. Tem generais que confirmaram que foram pressionados a apoiar golpe. É montanha de evidências. A defesa de Bolsonaro argumenta que tudo isso é montagem, que é perseguição política orquestrada por Lula e pelo STF para eliminar o principal rival político. Argumenta que reuniões no Alvorada eram normais, que discutir cenários hipotéticos não é crime, que Bolsonaro nunca ordenou nada ilegal. Mas convencer júri ou juízes disso vai ser extremamente difícil, dado o volume de provas. E tem precedente histórico aqui. Collor foi impeachmentado, mas não foi preso. Lula foi preso, mas em condições na Polícia Federal em Curitiba, que, embora seja prisão, era relativamente confortável e ele tinha tratamento especial. Bolsonaro agora está indo para presídio comum. Se for condenado, provavelmente será transferido para a penitenciária de regime fechado normal. Não vai ter tratamento de ex-presidente indefinidamente. E isso é sem precedentes na história brasileira recente. Alguns analistas dizem que Moraes está sendo duro demais, que está extrapolando, que transferir para presídio comum é desnecessário e cruel. Outros dizem que Moraes está apenas aplicando a lei como deveria ser aplicada para qualquer cidadão, que Bolsonaro não merece privilégios. É impossível ter opinião neutra sobre isso porque o país está dividido ao meio e tem impacto nas eleições futuras. Bolsonaro já estava inelegível por 8 anos devido a condenações no TSE. Mas havia possibilidade de anistia, de reversão judicial, de caminhos para ele voltar a disputar eleições. Com prisão e processos criminais, isso fica muito mais difícil. Mesmo que seja absolvido eventualmente, o dano político pode ser irreversível. Ou não. Porque a precedente de Lula, que foi preso, teve imagem de perseguido, e isso fortaleceu ele politicamente, levando à eleição em 2022. Bolsonaro pode tentar fazer o mesmo. Nos próximos dias e semanas, observe como Bolsonaro se adapta à papudinha. Se há problemas de saúde que forçam transferência para hospital. Se a defesa consegue alguma vitória judicial que mude a situação. Como base bolsonarista reage, se há protestos,
se há violência. Como isso afeta números nas pesquisas eleitorais futuras? Se surgem novos líderes no campo da direita tentando ocupar espaço de Bolsonaro. E, principalmente, quando começa o julgamento, quanto tempo leva e qual o veredito. Bolsonaro na papudinha é a imagem que vai definir este momento político brasileiro. É símbolo de accountability ou de perseguição, dependendo de quem você pergunta. É justiça sendo feita ou injustiça sendo cometida? E essa divisão de narrativas, essa impossibilidade de consenso sobre o que está acontecendo, é sintoma de quanto o Brasil está partido politicamente. E não há resolução fácil para isso. Não há caminho onde todos ficam satisfeitos. Alguém vai ver isso como vitória da democracia. Alguém vai ver como morte da democracia. E ambos vão estar convencidos de que estão absolutamente certos. Isso é o Brasil em 2026.